A. Título 1. Abstinência, jejum. Primeiro apotegma, de Roberto Cardeal Bellarmino. Aconselhava a este santo prelado um seu amigo, que, atendendo às suas graves ocupações e contínuos achaques, não jejuasse tanto e se abstivesse de sua mesma abstinência. Divertiu ele a prática, dizendo graciosamente: jejuando eu, quartas, sextas e sábados, é o menos que pode ser para me salvar. Como assim? Replicou o outro. Olhai, respondeu o cardeal. Cristo disse que se a nossa virtude não excedesse a dos fariseus, não nos salvaríamos. O fariseu jejuava 2 dias na semana. Logo, para eu me salvar, ao menos hei de jejuar 3. Ilustração. Primeiro, os 2 jejuns do fariseu, disse o beato Omerto Magno, era para ostentar, outro para poupar. Semel ad ostentationem, semel ad avaritiam. Porque, como notou Santo Agostinho, jejua o enfermo para recuperar a saúde, o enfastiado para abrir a vontade, o avarento para amontoar a fazenda, e o hipócrita para afectar virtude. Egrotus iejuna ut valeat, fastidiosus ut tapetat, avarus ut parcat, hipócrita ut appareat. Mas os 3 jejuns de Bellarmino, todos eram para mais assegurar a salvação, seguindo a sentença do Salvador. Quem é justo, justifique-se mais, e quem santo, mais se santifique. E assim como é próprio dos avarentos, por muito que possuam, parecer-lhes tudo necessário para esta vida, assim é próprio dos timoratos, por muitas obras santas que exercitem, todas reputam por necessárias para a vida eterna, de sorte que, segundo disse um discreto, não lhes basta o que basta, só basta o que sobeja. Do apelido Bellarmino, concordando com a inocência e pureza deste santo cardeal, podemos dizer com Santo Ambrósio em outro assunto que contribuiu também para a celebridade de seus encomos. Ne nomen quiram vacuum laudis est. Bellarmino vale o mesmo que Belo Arminho. Este animalzinho a que os franceses chamam Hermínio e os latinos, variamente, Mus hermelinus ou Armênios, Mustela alpina, Erimínios, é certa espécie de doninha grande ou lebre pequena, que um e outro nome lhe dá Gesnero, própria de Moscóvia, Helvécia, que é a região dos Suizaros, e dos Montes Alpes, de cujas perpétuas neves traslada a cor alvíssima e o pelo sumamente sutil e mimoso. Aborrece, por isso, extremamente o manchar-se, e esta é a causa de perder a liberdade e vida. Porque, sitiando-lhe os caçadores com lodo as veredas e o covil, aonde o fugitivo vai amparar-se, temendo passar com detrimento de sua pureza, para, e ali facilmente é colhido. Pelo que é hieróglifo da inocência, com a letra Potius mori quam fedare, antes morrer que manchar-me, e da castidade, com esta outra equivalente, Candorem preferro vitae, sem candor, vida não quero. Tal deve ser o varão casto e justo, preferindo os candores da celestial graça aos alentos da mortal vida, e querendo seu corpo e alma antes desunidos que maculados. Sumum crere nefas animam preferre pudores, et propter vitam vivendi perdere causas. E tal foi Bellarmino, do qual abonadas testemunhas afirmam haver conservado a graça batismal por toda a vida, que chegou quase a 79 anos, e cuja pureza e inocência de costumes
foi tão rara que nem pecado venial admitiu com deliberação plena. Sendo uma vez em sua presença louvado deste singularíssimo privilégio que tantas virtudes supõe e tanta graça demanda, o irmão João Bergmans, da Companhia de Jesus, suspendeu-se um pouco o cardeal, como que examinava a consciência, e saiu dizendo com a singeleza e verdade que nele foi sempre conhecida e venerada. E, pois, quem há de ser tão atrevido que cometa pecado venial, advertindo que o comete? E logo reparando outro pouco, acrescentou: pelo menos eu não me lembro havê-lo feito jamais. Não me lembro havê-lo cometido em toda a minha vida. Eis aqui o belo Arminho, que apesar das ocasiões que o mundo, carne e diabo lhe ofereceram, foi ilustre por sangue, sobrinho do Papa Marcelo II, e ocupou perigosos quanto alto lugares. Não pôde, em tão longa carreira, ser colhido destes famosos caçadores, que era o mesmo que manchar sua pureza. Com semelhante nome e semelhante castidade, floresceu também Santa Ermelinde, donzela francesa. Andavam à sua caça 2 lascivos amantes, e tendo já deliberado furtá-la na igreja aonde de noite orava, corrupto com ouro para lhes abrir as portas, o mesmo que tinha a seu cargo guardá-las. A voz de um anjo a avisou oportunamente, clamando: Ermelinde, foge, foge depressa, Ermelinde, e guarda a virgindade que a Deus dedicaste. Ouviu a santa, obedeceu e salvou-se do perigo, que a castidade tem sua defesa na fugida, e a fugida seus avisos na oração. Depois de uma vida mortificada, dormiu uma morte preciosa. As angélicas ordens lhe assistiram com descantes e lhe deram sepultura, da qual, tendo dali a 48 anos conhecida e aberta por indício da mesma celestial música que lhe soava, brotou uma copiosa e clara fonte de vários e notáveis milagres. Tanto agrada a Deus a pureza, tanto se reveste a glória de Cristo destes arminhos. Como logo poderão agradar-lhe os que não fogem do perigo e antes o amam e buscam? Os que parece haver só nascido para pecar, e que lhes não deu o Criador o corpo, mas que para servir com ele a torpeza? Os que em poucos anos de alvedrio contam já, se é que o sabem ou querem contar, muitos pecados mortais. Segunda. 8 seitas houve no povo judaico, nos tempos mais próximos a Cristo, a saber, saduceus, escribas, fariseus, hemerobatistas, assim ditos porque se batizavam cada dia, nazareus, esteus, herodianos e galileus. Entre todas, a principal foi a dos fariseus, e se deriva este apelido da raiz hebraica faras, ou fares, que se interpreta separar ou distinguir, declarar ou expor, e estes homens estavam como separados do mais povo, professando certo modo de vida mais santa e religiosa, ao menos na aparência. E os escribas, que eram o ramo dos fariseus mais letrados, expunham e declaravam a lei divina e mais escrituras santas. Por onde dizer entre os hebreus fariseu era o mesmo, diz Santo Agostinho, que dizer entre nós o egrégio ou o distinto. Levantou-se essa seita 180 anos antes da vinda de Cristo, em tempo de Jonatas Macabeu, como quer Nicolau Serário e Cipolli de Joséfo, suposto que São Jerônimo a faz muito mais moderna e lhe assigna por autores a Samai e Hilel. Pode ser que estes restaurassem um instituto já antiquado. E, na verdade, bem era que tais autores o fundassem ou renovassem, porque Samai quer dizer dissipador, e Hilel, profano. E os fariseus, a título de conservarem a lei e tradições, a dissiparam,
e suas santificações pararam em profanidades. Guardavam castidade por certo tempo, mais ou menos breve, uns por 10 ou 8, outros por 6 ou 4 anos. E para este efeito, usavam de camadura em traves ou feixos do rio, ou espinhos do mato, e de mesa parca e de manjares ordinários e sem regalo. E jejuavam 2 dias cada sábado, isto é, cada semana, que era segundas e quintas-feiras. E ainda quando casados, não se chegavam às suas mulheres quando pejadas, para mostrar que não buscavam outro fim fora do da propagação. E se usavam de banhos, entravam com alguma roupa interior para maior honestidade. Andavam com mantos algum tanto semelhantes ao das mulheres, e chinelas largas, e nas fímbrias ou roda da túnica traziam fincados agudíssimos espinhos, para que, ao alargar o passo, se picassem, tomando por isso por despertador do serviço de Deus. Ensinavam no templo e nas sinagogas, onde, para esse efeito, tinham 3 distintas ordens de assentos. Nas primeiras cadeiras, com suas preferências pelos ofícios e antiguidades. E por isso o Senhor repreendeu a sua ambição, com que apeteciam as primeiras cadeiras e o título de mestres. Amant primas cateras in synagoges, et salutationes in foro, et vocare abominibus rabi. Na segunda, bancos. Na terceira, ínfima, esteiras, onde se assentavam os mais moços, ouvindo aos mestres. Que por isso São Paulo disse de si que fora criado aos pés de Gamaliel. Secus peres Gamalielis eruditus iuxta veritatem paterne legis. Eram pontualíssimos em cumprir os votos e pagar os dízimos até da hortelã, cominhos, endros e arruda. Sendo que, por outra parte, não guardavam em casos graves nem justiça nem misericórdia. Entre outros vários erros, tinham, supersticiosos para si, que todas as coisas aconteciam por força do fado, como afirma Joséfo, que também foi desta seita, e que as estrelas eram animadas, e admitiam em parte a metempsicose platônica, como traz Santo Epifânio, isto é, a transmigração das almas de uns corpos em outros, crendo que as dos maus ficavam no inferno, mas as dos bons tornavam a este mundo. Por isso correu tama que Cristo era Elias ou Jeremias, ou algum dos profetas antigos redivivo. Mas os étnicos ampliavam esta quimérica transmigração até para os corpos dos brutos. Por isso disse galantemente Tertuliano: teme um homem matar a sua vaca, porque acaso não coma alguma aposta de sua avó. Tinham ganhado para com o povo tanta opinião de letras e virtudes, que todos se inclinavam para onde eles faziam pendor. E com isto perseguirão depois ao Salvador do mundo, levantando voz de que era contrário à lei, enganador das turbas, profeta falso, pactário com Beuzebu, amigo de gente ruim, blasfemo contra Deus, ambicioso de reinar e mais digno de morte que Barrabás, homicida sedicioso. Sofrendo tudo o mansíssimo Cordeiro de Deus para exemplo e consolação dos seus servos, que o devem seguir pela boa e má fama, como disse o apóstolo, na realidade verdadeiros, na opinião enganadores. Chegou a tanta autoridade destes homens, que em tempo da rainha Alexandra, mãe de Hircano, e Aristóbulo, sumos sacerdotes, administraram o governo da Judéia, ficando ela só com o nome. Então renovaram seus institutos, que estavam antiquados, e fizeram muitas mortes, e por teu meio, Ioâneu executou aquela cruel matança de 800 cidadãos juntos. Nem duvidavam detrair dos mesmos reis e sumos pontífices e opor-se a eles claramente. Dienus hominum, escreve o seu Joséfo, astutum et arrogans, et interdum redibus quoque incestum, ut eus iam aperta impugnare non vereantur. E traz o caso de quando os judeus juraram fidelidade ao César,
e a el rei Herodes, por ele constituído. E só eles, que eram alguns 6.000, não quiseram tomar tal juramento. Conta do sobredito que toda a santidade destes homens era superficial, aparente e cerimoniática, havendo entre ela e a verdadeira havendo entre ela e a verdadeira a infinita diferença que vai da arte à natureza. Porque a natureza, ao formar um corpo humano, começa do coração, e mais entranhas e acaba na pele, e a arte, ao esculpir uma imagem, trata só do exterior e nunca chega dentro. Ars pictores, aut sculptores, disse Ivo Parisino, externa tentum tingit, et exprimite corde nihil curat. Sic hypocrisis blanditur oculis. Por onde o poeta lírico diz muito bem em nome de qualquer destes. Pulcra laverna, da mihi fallere, da justum sanctumque videri, noctem peccatis, et frauribus obiite nubem. Aquele Senhor, pois, que é a mesma verdade, e veio ao mundo com o Mestre e luz do mesmo mundo, não era bem dissimulasse com estes homens, e assim os tratou de hipócritas, cegos e guias de outros cegos, serpentes, filhos de víboras, geração má e adúltera, porque se apartavam de Deus, chegando-se ao demônio, que assim explica esta palavra São Jerônimo. Sepulcros formosos por fora, cheios de corrupção por dentro, como o mesmo nome sepulcrum insinua. Id est semi-pulcrum. E disse deles que purificavam a taça pela parte exterior, e pela interior a deixavam imunda, e que coavam o mosquito engolindo o camelo, e que, fazendo grangearia da piedade, escorchavam as casas das viúvas, e outras verdades puras que arderam tanto a sua soberba e estimação própria, que vieram a pôr o Senhor em uma cruz, arredando a mão com simulada religião. Nobis non litias interficere quemquam, ao mesmo tempo que a chegavam com manifesto sacrilégio. Crucifige, crucifige eum. Terceira. O jejum da quarta e sexta-feira foi estilo que emanou dos sagrados apóstolos, como se colhe de Santo Inácio Mártir, Tertuliano e Orígenes, e traz Barônio. São Clemente Alexandrino diz que há enigma ou mistério nestes dias. Se inquirimos qual, responde o mesmo São Clemente, que por ser a quarta dia de Mercúrio e a sexta de Vênus, e por cobiça da fazenda e fome de deleites, vem ao mundo todos os excessos que se redimem com o jejum. Porém, Santo Epifânio e Santo Agostinho dizem que se renova nestes dias a memória da morte do Salvador, que foi a sexta-feira, e do concílio dos fariseus e príncipes dos sacerdotes, que para isso fizeram, que foi a quarta. Este jejum era perfeito, e não se comia até a hora de nona. Andando o tempo, norte agudo que esfria os fervores do espírito, ficou só a penitência de carne à sexta-feira e sábado. E ainda neste era coisa execrável o jejuar, se falamos dos princípios da Igreja Oriental. Tanto assim que Santo Ignácio disse que se alguém jejuasse aos domingos ou sábados, exceto da Semana Santa, esse tal era matador de Cristo. Siquis Dominicam diem aut sabbatum, uno excepto, iunarit, hic Christ interfector est. Isto é, como explica o padre Azor, protesta, ou parece querer dar a entender com o penoso e triste da abstinência, que Cristo de tal modo morreu à sexta-feira, que não ficou livre de tormentos ao sábado e da mesma morte ao domingo. E nos cânones dos apóstolos, se ordena que, se alguém for achado guardar jejum ao domingo ou sábado, seja deposto, se é clérigo e se leigo, excomungado. Siquis clericus dominicum diem aut sabbatum, uno solo dempto, iunare deprendantur, deponitur, sin autem laicus a communione reiicitur.
O mesmo diz São Clemente Romano nas Constituições Apostólicas. Queriam aqueles cristãos da Igreja Oriental detestar por esta via o erro dos hereges que afirmavam ser mau e ímpio Deus dos judeus, por haver feito as coisas deste mundo visível. E como os judeus festejam os sábados, estes, pelo contrário, em abominação sua o jejuavam. Teve o dito erro o princípio em Simão Mago, e passou a Menandro, Saturnino, Basílides, Tirinto e Carpócates, como dizem Santo Irineu e Santo Epifânio. Pelo contrário, pois os cristãos que confessam o verdadeiro Deus por Criador assim das coisas visíveis como das invisíveis, revirando o costume, proibirão jejuar ao sábado. Antes o festejavam, como traz Sócrates, exceto unicamente o da Semana Santa, em memória da solidão e tristeza dos apóstolos naquele dia. Porém, como a diteresia não se espalhou cá na Igreja Ocidental, introduziu-se o jejum do sábado, e escreve Santo Agostinho que a causa se dizia ser por haver o príncipe dos apóstolos São Pedro entrado em desafio com Simão Mago ao domingo, havendo-se preparado a si e aos mais fiéis como o jejum do sábado. A mesma aponta Cassiano nas Colações, mas Inocêncio diz que é em memória da clausura e tristeza do colégio apostólico em Sábado Santo. E não somente em Roma ficou este costume, senão que passou a outras muitas igrejas, como consta dos concílios Eliberitano e Agathente e de muitos padres. Os fariseus, como já dissemos, jejuavam segundas e quintas, os maniqueus, domingos e segundas, como se vê em São Leão Papa. Os étnicos também tinham seus jejuns determinados, como consta de Tertuliano, São Jerônimo, Arnóbio e Plutarco, e chamavam a isto curação dos deuses, isto é, ter cuidado de os cortejar e ser-lhes oficiosos. Do jejum das quartas e sábados em honra da Virgem Nossa Senhora, sendo em si louvável, abusarão alguns vinculando-lhe a promessa infalível de não haver de morrer sem confissão sacramental. Disso trazem exemplos Tomás de Cantiprato, Cesário e Peobarto. Porém não consta de tal promessa. Antes, em um sínodo cameracense, foi condenado geralmente o anexar semelhante privilégio ao culto de qualquer santo. Suposto que o ordinário é a mãe da divina graça negociar fiel, e poderosamente que não morram seus devotos sem a final.